Gálatas 5, a partir do verso 16. O tema da mensagem desta tarde é: seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é subordinado dentro de uma fusão que chamamos de hipostática. Ou seja, o Espírito subsiste na Trindade. Ele é coeterno, igual, suficiente. Mas ao mesmo tempo, ainda que a gente não entenda, dentro da temporalidade, o Espírito Santo sempre existiu. Sempre existiu. E é isso que nós precisamos aprender um pouco, é como ser cheio do Espírito Santo, e como revelar que temos o Espírito Santo, e como perceber, conferir. Nós temos uma conferência que chama Conferência do Espírito Santo, e a palavra conferência vem de conferir. Então é preciso conferir se somos cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 5, falando da liberdade cristã, agora o apóstolo Paulo chega em um dos principais capítulos de todo o Novo Testamento. Ele diz assim no verso 16: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito. Todas as vezes que na sua Bíblia estiver Espírito com E maiúsculo, diz respeito à terceira pessoa da Trindade, chamado Paráclito, Espírito Santo. Amém? Todas as vezes que tiver Senhor com S maiúsculo e todas as outras vogais e consoante minúscula, se refere também ao nome transliterado. Mas quando estiver Senhor, tudo em caixa alta, esse nome quer dizer o impronunciável. YHWH, Yahweh, de onde nasce a palavra Jeová. Amém? Então vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nos ajude por meio do texto sagrado. Precisamos da clara compreensão por meio do Espírito. Senhor, nós dependemos unicamente do Espírito Santo. Nele nos movemos, nele nós também existimos. Por isso oramos para que o Espírito Santo, no seio da igreja, no centro da igreja, nos aponte a Cristo, nos convença do nosso pecado. Senhor, nos ajude a orar e a interceder com gemidos inexprimíveis. E acima de tudo, que o Espírito Santo, conectado ao nosso espírito humano, produza fruto de arrependimento, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, maravilha. Irmãos, nós temos o apóstolo Paulo agora explicando como é viver uma vida no Espírito, ou o efeito que nós possuímos em sermos carregados ou cheios do Espírito Santo. Vale lembrar, à guisa de curiosidade, que no tempo veterotestamentário, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não habitava na plenitude sobre toda a carne. Havia 3 tipos de classe que se apropriava momentaneamente do Espírito Santo. Eram eles profetas, reis e sacerdotes. Deus levantava um profeta, visitava-o com o Espírito Santo, e ele falava na primeira pessoa do singular, dizendo: assim diz o próprio Yahweh, o próprio Deus. Assim diz o Senhor. Nós temos sacerdotes que representavam a nação, o povo diante de Deus, e ele era envolvido pelo Espírito Santo.
E nós temos os reis, que também eram visitados pelo próprio Deus, tomados e cheios do Espírito Santo. Mas isso, ao longo da narrativa do Antigo Testamento, era um apontamento para aquilo que deveria acontecer na sua plenitude. O profeta Joel já havia profetizado: e derramarei, falando de Deus, do Espírito Santo e do próprio Cristo, sobre toda a carne. O pneuma, ou o Espírito Santo, o Consolador. Os homens profetizarão, os velhos terão sonhos, e nós seríamos cheios. E nós conhecemos o texto mais clássico do Novo Testamento, Atos capítulo 2, após se cumprir a festa de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no cenáculo, sentados em comunhão, quando de repente um som se ouviu como de um vento impetuoso, e todos foram cheios de línguas repartidas, e eles começavam unânimes a profetizar ou a pregar. E quem estava próximo deles ouviam com que cada um na sua própria língua nativa, através do Espírito Santo. Mas olha só a diferença. Nós temos João Batista, ele diz, profetizado pelo próprio Isaías, o profeta messiânico, que viria alguém preparar o caminho para Cristo Jesus. O problema é que João Batista vem com boca dura. Ele vem chamando a nação de Israel inteira, os judeus inteiros, de raça de serpente, cobra venenosa, naja, um animal medonho, peçonhento, que todo judeu tratava de uma maneira muito estranha, lá por causa de Gênesis capítulo 3, porque foi a serpente usada por Satanás que ofereceu a Apple para a Eva, né? A maçã. Irmão, não tem maçã ali não fala nem um fruto. A gente aprende, né? Tudo bem, mas não fala de maçã. Na verdade não fala nem de fruto. Se você ler direitinho, você vai ver lá que está assim: e comeu da árvore. Parece que ele deu uma bocada no tronco, né? Mas é o que o texto diz. Se formos considerar a literalidade do texto, não fala fruto, fala árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore da vida. E é por isso que a serpente, esse animal que eu detesto, rastejante, ele não era muito bem quisto para os judeus. E como João Batista é da linhagem essênica, é um tipo de puritano, sabe o cara que é mais crente do que a gente? Sabe aquele homem que é mais piedoso, mais devoto, mais dedicado, que ora mais, que jejua mais, que busca mais, que perdoa com facilidade, que ama as escrituras, que preserva a lei, que preserva a sã doutrina, que canta, que não xinga no trânsito, que ama todo mundo. Sabe esse homem, essa mulher que é difícil de encontrar? Ele era tratado como essênico, mas o essênico não é justamente porque ele tinha uma doutrina, uma liturgia com uma dieta específica. É porque os essênios, eles se separavam no deserto, a alimentação era restrita, eles não podiam rapar a cabeça como nazireu, comiam gafanhotos e tomavam mel silvestres e se vestiam de Louis Vuitton no deserto. Não, roupa de camelo, era roupa de um essênio. Então os essênios, eles pertencem à classe dos judeus. Mas João Batista, quando profetiza a vinda de Cristo, porque a Bíblia diz que ele foi o último profeta dos nascidos de mulher, não tinha mais maior. Não tinha maior do que ele. Mas maior é ótimo, né, irmão? Foi de propósito. Mas ninguém riu. Esse é o problema. Não tinha gente profeticamente com uma palavra mais dura do que João, porque João não apenas profetizava sobre a dureza daqueles que eram chamados de sepulcro caiado por Jesus, mas é porque eles, para que eles conhecessem a Deus, eles tinham que submeter a 2 batismos: o batismo pelas águas,
que representa a purificação, mas logo o judeu que já se sentia purificado, eles em Marcos capítulo 7, disseram para Jesus assim: olha, você e os seus discípulos não estão lavando as mãos antes de comer. As mãos, irmão, pelo menos ri, porque senão a piada não fica. Vocês não estão lavando. Aí Jesus disse assim: mas o problema não é comer com a mão suja, é falar com o coração podre. Eu não estou preocupado com lavar a mão, eu estou preocupado é que o coração de vocês está uma carniça. É porque daí que parte homicídios, tragédias, invejas, dissensões, glutonaria, briga e dentre outras coisas. O que contamina o homem não é o que ele come sem lavar ou não a mão. O que contamina o homem é o que ele fala, é o que ele faz, para onde ele caminha. Até essa altura parece lindo, irmão, parece um avivamento lá no deserto, sem luz, sem ar-condicionado, sem papel picado, sem fumaça, sem louvor abençoado. João só pregava, e o texto nos diz que muitos judeus saíam das suas casas e iam para o deserto, e a mensagem de João era: arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu estou vindo preparar o caminho, porque aquele que virá após mim é maior do que eu, e eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. A ele vocês devem obedecer. E o próprio João é quem batiza Jesus. Irmãos, isso deve ter confundido o judeu, porque Jesus batizou, e se ele diz ser Deus, por que é que ele precisa ser purificado? É por isso que ali começa vários ruídos de desinformação. Jesus aparece agora depois, anos depois, exercendo milagres, prodígios e maravilhas. Mas se ele é o Filho de Deus, por que batizou? Pedagogicamente, para ser o primeiro a dar o exemplo. Se ele é a primícia dos que morrem e ressuscitou, o primeiro que morreu e ressuscitou, ele também foi o primeiro a dar exemplo. Eu vim para cumprir, João, e não para revogar o que está escrito. Esse é o propósito, o cumprimento. E aí o próprio João anuncia Cristo. Mas, irmãos, perceba, para o judeu, batizar em nome do Cristo que viria era fácil. O problema foi o Cristo que já estava no meio deles e não foi aceito. Eles até aceitavam a profecia de João, mas Jesus dizer que é o próprio Deus, que quem vê a Ele, vê também o Pai, e quem conhece o Pai, conhece a Ele, e quem conhece a Ele, conhece o Pai, de que Ele destruiria o templo, mas ao terceiro dia, Ele reedificaria um novo templo, não mais construído pelas mãos de Salomão, reconstruído por Zorobabel, reedificado por Herodes, mas esse templo agora seria móvel, como uma espécie de tabernáculo. Eles rejeitaram essa mensagem de Jesus, mas eles amavam a mensagem de João, porque João aponta um Cristo que parece que ele é gladiador, não por João, mas na interpretação dos judeus. Tudo que eles talvez tivessem entendido, está chegando a hora do Messias, eles aguardavam. Mas como eles não tinham ainda a presença do Espírito Santo, eles não foram convencidos do próprio pecado, porque o único que pode nos convencer do pecado é o Espírito Santo. Espírito Santo, meu sogro está me assistindo, eu imagino. A gente sempre discute sobre teologia, irmãos, e tem hora que não tem como, não tem mais argumento. De um lado ou de outro, é só o Espírito Santo. Nós não sabemos todas as coisas. É por isso que agora Paulo diz assim: digo porém o seguinte, vivam no Espírito, porque João disse que era necessário batizar nas águas, purificação, e no fogo, juízo. Tem nada a ver com movimento. O fogo é juízo. Eis que tenho diante de vós uma pá, que arrancará essa árvore, separará o galho
e aquilo que é palha queimará também no fogo. Ele está dizendo: o batismo é para aqueles que confessam publicamente que Cristo é Senhor e Rei. Os que não fizerem isso, destinado já está o inferno, fogo consumidor. Mas graças a Deus, a mensagem de Jesus não foi apenas um alerta, ele estava pronto. O Espírito Santo só poderia descer depois que ele morresse e subisse em Betânia. Atos capítulo 1, no Monte das Oliveiras, os discípulos ali com ele, Jesus subindo, os varões protegendo a glória, e eles disseram: Senhor, mas o próprio disse: não se turbe o vosso coração, eu só estou indo preparar morada, para onde eu estiver, estejais vós também. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei a terceira pessoa da Trindade, o Espírito de Deus, para convencer, para selar. Você já viu um selo? Hoje quase a gente não tem mais carta, né, irmãos? Não precisa, é o WhatsApp, tudo globalizado. Mas antigamente tinha mais cartas. Você conversava, né? Quem é da década de 70, 60, não vou descer mais, 80, namorava por carta. Para quem ter ficha de telefone era só para rico, irmão. Então o que você tinha que fazer com a carta? Colocar um selo, porque você está autenticando que foi você que escreveu, e ela não pode ser aberta, mas era para rir de novo, mas enfim, eu vou desistir, vou ficar aqui, brincadeira, não poderia ser aberta. O Espírito Santo, ele também tem essa função. Selo de quê? De que nós pertencemos a Deus. Nós estamos selados, irmão, ninguém pode nos abrir, ninguém pode mais nos envolver. Nós já fomos comprados por um alto preço, nós somos propriedade. Selo do Inmetro, selo da Anvisa, selo disso e daquilo, é para dizer aquilo é verdadeiro, aquilo está autenticado. A mesma coisa o Espírito Santo faz. É meu, propriedade exclusiva, nação santa, povo eleito, menina dos meus olhos, minha igreja, meu povo, o genuíno Israel. É isso que o Espírito Santo também faz. Qual é a primeira obra do Espírito Santo? Glorificar o Filho. Na Trindade não existe hierarquia de maior ou menor. O Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito glorifica o Filho glorifica o Espírito, ambos glorificam o Pai glorifica os dois. Não existe decisão própria. Não é porque não entendemos como que isso se dá, por conta da nossa finitude, que não é real. Mas o Espírito Santo, ele é uma espécie de um holofote, é como se ele estivesse aqui, projetando uma luz ali. Você às vezes nem vê o holofote. Quem já passou em interior, alguma cidade ou até mesmo no centro, quando nós temos alguns museus, alguns teatros, eles estão ali vermelho, verde, azul, você nem vê o tambor, mas a luz projetada, você repara melhor o lugar. Essa é a obra do Espírito Santo, apontar a Cristo, e não fazer a gente rodar apenas. Eu ainda creio numa geração que pode até rodar, mas no Espírito e não na carne, para viver o fogo de Deus e não o estranho. Então essa é a obra do Espírito, apontar a Cristo como aquele que já veio, aquele que morreu e que ressuscitou e que brevemente voltará. Então ele também tem uma função, o Espírito Santo, nos consolar até a volta. Consolar de que? Dessa dor perene e passageira, porque esta breve, momentânea tribulação está produzindo dentre vós um peso da glória eterna. A obra do Espírito Santo é dizer: Tiago, calma, põe o pé no freio, acelera,
vira à direita, vira à esquerda. Tiago, faz isso. Tiago, você fez aquilo. Tiago, você está errado. Tiago, você está no caminho certo. Tiago, busque a Cristo. Tiago, ore. Tiago, jejue. Tiago, clame. Essa é também a obra do Espírito Santo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é o Espírito transformado, um ser regenerado. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, como fruto desse novo Jesus. Vou aprender, depois eu canto. Essa é a obra do Espírito Santo, é nos convencer. E Paulo, irmãos, eu deixei isso tudo para apenas apontar agora. Ele diz assim: vocês não vão satisfazer mais a carne. Por quê? Porque vocês são heróis, porque vocês são bons, porque vocês dão conta. Não, é porque você não é herói, porque você é mau e porque você não dá conta. O Espírito é quem vai fazer tudo em você, e vocês assim não mais satisfarão os desejos da carne. Quantos estão entendendo? Porque a carne luta contra, parece duas pessoas dentro de nós, e nós somos a terceira. A ideia que dá é, tem o Espírito Santo, o nosso Espírito, e parece que é a carne, né? Aí os três entram no ringue. Não é nada disso, irmão. Ainda que aqui é uma linguagem figurativa, a luta do Espírito Santo dentre nós, ele não faz força para ganhar da carne, ele ganha da carne quando ele quer. Quem faz força para ouvir o Espírito Santo somos nós. Agora eu gostei. Consegue perceber isso? É o Espírito Santo lutando contra a carne, mas ele está lutando como? A vitória já é certa, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se a carne deseja o pecado, o Espírito Santo santidade. Se a carne deseja fofoca, o Espírito Santo decência. Se a carne deseja morte, o Espírito Santo vida. Se a carne deseja treva, o Espírito Santo luz. Ele está no meio de vós, ou de nós, o Espírito Santo. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero. Canto tudo errado. Tu enche. Ele enche, é Ele que te envolve, é Ele quem te conduz, é Ele quem faz você dar fruto. Mas está, olha só, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Irmãos, é como água e óleo, não se misturam carne e Espírito, no sentido de o Espírito Santo. Por isso que quando a gente peca, a gente fica triste, porque lá dentro ele vai ao nosso coração, no campo da alma e das emoções, e nos constrange. Você errou, você falou a coisa certa da maneira errada e na hora errada. Você errou, você falou a coisa errada na hora errada e da maneira errada. Você falhou. Quem faz isso é o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, nem culto a gente ia conseguir fazer. Ia ser uma confusão de magia, com simpatia, com crendice, com coisa estranha. Todo mundo ia falar em nome de Deus, todo mundo ia dizer eu que tenho a palavra, mas o Espírito Santo organiza a igreja, tira os excessos,
endireita o caminho e nos convence no reto, justo caminho. Vocês estão entendendo? Para que vocês não façam o que querem, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu cometo ou faço. Pobre homem que sou, quem me livrará desse corpo que luta, irmão? Já regenerado, salvo e com o Espírito Santo, mas se vendo o tempo todo como eu, muitas vezes impossível. Na hora que eu assusto, a minha palavra já está dando a curva na rua, não deu tempo de segurar ela. Quando eu assusto, eu já tomei uma decisão, e depois eu fico assim, meu Deus, que vergonha, eu não poderia. Mas quem que me ajuda? O Espírito Santo é que me ensina até orar. Porque senão, se a nossa oração é como diz Tiago, sabe por que a gente não recebe? Porque a gente pede mal. Mas o Espírito em vós intercede com gemidos inexprimíveis. Seja cheio do Espírito Santo. E ele diz aqui: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo mais da lei, porque não é possível ser salvo por ela. Mas no Espírito, nós ainda assistimos, olhando, tem muita coisa dentro da lei que é ainda validada, mas nós não dependemos mais da lei tratada como tutor, como aio, como pedagogo, não, agora é o Espírito que nos ensina direto. Você não precisa mais do sacerdote, você é o sacerdote. Você não precisa mais do rei, você já é príncipe e princesa de Deus. Você não depende mais do profeta, o Espírito Santo em você te ensina a palavra. O Espírito Santo é quem instiga o seu coração a ler, a orar, a buscar, a querer mais de Deus. A página está voando aqui, isso resolveu o problema. E ele diz: ora, as obras da carne são, irmão, não quero nem entrar, senão a gente precisaria de mais um tempo. Imoralidade, bebedeira, orgia, devassidão, discórdia, libertinagem, impureza sexual, ciúmes, discórdia, facções, coisa semelhante a essa. Declara a vocês, como já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tiago, como é que faz então? Porque eu estou praticando um bocado disso aqui. Sendo cheio do Espírito Santo. Em algum momento você pode tropeçar? Pode, mas permanecer no erro não. Vacilou, levanta. Caiu, pede ajuda. A quem? Em primeiro lugar, não a Instagram, não ao seu pastor apenas, não o seu guia, porque tem gente que trata o outro como guru. Não tem que falar só com o pastor tal, com o cicrano tal, com a líder da intercessão. Mas peraí, e o quarto fechado não resolve? E a vida com Cristo não adianta? Ele torna a gente sacerdote e a gente está correndo atrás de outro. Não estou dizendo que as pessoas não podem nos orientar, nos aconselhar e nos conduzir, mas nós não dependemos mais de uma pessoa específica, nós dependemos de Deus, nós dependemos do Filho e nós dependemos exclusivamente do Espírito Santo. Mas o fruto não está frutos, é porque é uma espécie de uma mexerica. Exemplo hiperbólico. Hipérbole quer dizer exagero, tá, irmãos? Exemplo, mexerica é um fruto. Com quantos gomos? Vários. Tem uns que é seco e azedo, né? A gente parece mesmo uma mexerica, né, irmão? Você tira um docinho, aí você vai com a boca assim, até babando, de repente
O olho até vira, irmão. Se naquela hora tirasse uma selfie, nossa, a gente não casaria. Então é o fruto. Porque o fruto, porque dentre esse fruto, nós temos frutos dentro desse único fruto, obra do Espírito que frutifica assim. Mas o fruto singular do Espírito porque ele não dá só amor, ele é o amor. Ele não tem misericórdia, ele é a própria misericórdia. Ele não empresta-nos a vida, ele é a própria vida. Ele não carrega uma luz, ele é a fonte de luz. Ele não tem a fonte da água, ele é a fonte das águas. Irmãos, só de falar do Espírito Santo a gente fica assim, ó, constrangido, babando, querendo mais dele. Amém? E o Espírito é amor, alegria. Irmão, quando a pessoa é muito rabugenta, assim, maracujá de gaveta velho, sabe? A irmã está rindo. Gente triste demais. Não estou dizendo que você não pode se entristecer, passar por um período. Eu várias vezes me entristeço. Até um provérbio que diz: é melhor a tristeza de um rosto do que a alegria. Com a tristeza de um rosto se faz melhor um coração. A tristeza, Salomão também disse, é melhor ir na casa do luto, onde você chora e reflete, do que ir na festa onde tem banquete. A tristeza também é pedagógica, mas esse estado de tristeza, de alegria, é o oposto de uma tristeza inerente ao homem que não foi transformado. Peraí, irmão, que cara fechada é essa sempre? Que sobrancelha franzindo o tempo todo, parece assim uma carranca, né? Você olha assim, até arrepia. Eita, sai de mim, que a gente diz para uns aí, misericórdia. Chega na igreja igual um dragão soltando fumaça, pisando grosso, mal educado, ríspido, rude, alguém carrancudo. Alegria. E alegria também não é só ficar regalando os dentes igual eu fico, não é igual bobo. Às vezes ninguém está rindo, eu estou lá assim, não tem ninguém rindo. Aí eu tenho que me retirar. Porque também não é essa alegria de bobice, de tudo, né? Pessoas, é o famoso emocionado, né? Não é isso. O Espírito também é paz, sossego. A vida toda só caos, só perturbação, só, não está errado, tem alguma coisa de errado aí. Não é no Espírito Santo, disso eu tenho certeza. Talvez seja em quem buscou, quem pediu, quem disse ter recebido, e talvez não tenha recebido. Porque se ainda vive o caos, 10, 15, 25, 3 anos no Evangelho, e não consegue experimentar da paz de Cristo, irmão, tem algum problema, e não é com o Espírito Santo. Longanimidade, é tudo que eu não consigo ser, irmão, mas eu estou lutando com o Espírito Santo. Pensa numa paciência larga desse tamanho. Irmão, de coração, ore por mim no trânsito. Eu falto colapsar, mas o Espírito Santo está assim, Tiago, você já está na hora de aprender. Irmão, sabe o que a minha cunhada falou? Eu dirigi o carro dela esse dia, que ela nunca usou a buzina. Eu falei, gente, ela me constrangeu sem falar, pregou para mim. Eu falei, como que você nunca usou a buzina num país, num caos como esse? Ela falou, não, e a buzina é alta, né? E eu quase chorando por dentro. Eu falei, como assim, Débora, você nunca usou a buzina, minha filha? Você, não, eu o que, Débora? Irmão, falta eu apertar a buzina, saindo da garagem e ir com ela ligada até onde eu preciso chegar. Eu queria, na verdade, era uma sirene. Eu preciso do Espírito Santo, irmãos. Eu dependo do Espírito Santo. Ele está me amassando, me constrangendo, fazendo eu descer na olaria de Deus,
para ver se Ele me quebra, me refaz de novo, mas eu não vou desistir, porque eu nem consigo desistir, porque o Espírito Santo não deixa. Irmão, você acha que eu não já tentei desistir não? Já teve dia eu falei assim, é hoje, chutei o balde, acabou. O Espírito Santo, é hoje que eu vou te usar mais. Sempre quando a gente quer desviar, parece que a gente vira o melhor pregador, não é assim? Aí você fala assim, hoje eu não quero conversar com ninguém, de repente Deus coloca alguém na sua casa, na hora que você viu, você já bateu papo de 3 horas, alimentou, orou, intercedeu, profetizou, deu dinheiro, ainda cuidou, colocou na corcunda e levou no hotel, pagou a hospedagem e falou assim, se alguma coisa faltar, você conta comigo. Aí você fala assim, meu Deus, como é que eu fiz isso? Pelo Espírito Santo. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Benignidade, alguém bom, não é bom assim, mais ou menos não. Alguém bondoso é aquela pessoa que não fica vendo maldade em tudo. Não, fica esperto, hein? Não, fica ligado, hein? Não sai contando para os outros, não. Não sei o que. Não, a bondade é pureza. Pureza, irmão. Um dia o pastor Márcio falou isso: se eu não puder acreditar num crente, acabou a ideia do Espírito Santo. Como não acreditar? Bondade, fidelidade a Deus, ao cônjuge, às alianças, às pessoas. Seja fiel, mas graças a Deus, que mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel. Hein? Mansidão, domínio próprio. Parece que um atrás do outro assim. Mansidão, domínio próprio. Nos ajude, Jesus. Contra essas coisas não há lei, ou seja, não é a lei quem produz, é o Espírito Santo que produz. Você pode ser manso na força. Hoje eu vou ser manso, só por hoje, vou controlar a língua, mas por dentro está assim igual um vulcão. A mansidão não é só controlar. A mansidão também é um estado disso. Você controla, fica irado, mas não coloca o sol sobre a sua justiça. Daqui a pouco você já está, passou, aliviado. Essas são as obras do Espírito, e dentre elas há várias outras. Nos tornar uma igreja santa, fazer de nós pessoas melhores, nos auxiliar na fraqueza, nos convencer, nos orientar, nos conduzir, nos ajudar. Irmão, talvez você não saiba como começar a sua vida no Espírito, mas não existe regra. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia e perdão. Faça isso aqui agora, não espere por mais. Fala assim, Jesus, só o Senhor para me ajudar a sustentar o casamento, então me dê graça, Espírito Santo, senão eu vou pôr esse homem para fora. Me dê graça, Espírito Santo, que se for só eu, vou querer dormir no sofá e eu não posso. Me dê graça, Espírito Santo, para eu não desistir do ministério. Me dê graça, Espírito Santo, para eu ser mais parecido com Jesus. Me dê graça, Espírito Santo, para eu ser mais piedoso. Me dê graça, Espírito Santo, para eu escolher certo, e quando escolher errado, me ajude a tomar a melhor decisão.